Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 9. Se você já encontrou, diga glória a Deus. E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, este homem ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Levante uma das suas mãos, vamos orar juntas nesse momento, mais alto que você puder. Pai, nós queremos glorificar e exaltar o Teu nome, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Aqui está a Tua palavra, ela permanece no céu e é revelada à Tua igreja pelas Escrituras. E a minha oração é para que o Senhor fale, não te cales esta noite. E que por causa da Tua palavra, um exército poderoso seja levantado aqui. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor e misturar nessas palmas glória e aleluia. Bom, eu gostaria de introduzir esta mensagem com uma frase sua, ou pelo menos uma frase na sua boca para esta irmã que Jesus colocou do seu lado. Eu gostaria que você dissesse a ela: fique em paz, tudo isso é propósito. Fique em paz. Fique em paz. A narrativa de João sobre o Evangelho de Jesus é uma narrativa muito pulsante, muito viva, porque João é essa pessoa pulsante, viva, analítica, falante, emocional, sentimental. E João está contando aqui um milagre que Jesus realizou. E esse milagre envolve um homem cego de nascença. E é, no mínimo, curioso que no mesmo versículo apareça a impotência desse homem e a ação de Jesus na mesma vertente. Eu vou lhe explicar. O texto sagrado diz: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. O verbo ver, nunca conjugado na primeira pessoa por esse homem, está sendo conjugado por Jesus. O homem não vê, mas Jesus o viu. Porque o que não sou não impede Jesus de fazer ou manifestar em minha vida o seu poder, justamente na área da minha maior ineficiência. Algumas pessoas vão passar a vida inteira tentando esconder o que não têm, o que não são, o que não podem, sem refletir que na maioria das vezes este é o grande diferencial para o que Jesus deseja realizar na sua vida. Ali sentado está um homem que não vê, mas Jesus o viu. Porque todas as minhas deficiências, ineficiências e ausências são supridas na pessoa de Jesus. Jesus tem tudo que eu não tenho e é por isso que eu não preciso ter tudo. Eu vou repetir: Jesus tem tudo o que eu não tenho e por isso eu não preciso ter tudo. Jesus me basta. Salmo 23, verso 1. Quem pode de cor falar comigo? 23, 1. 1, 2, 3.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Alguém interpreta este salmo dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, não preciso de mais nada. Glória a Deus. Se você puder, diga bem alto: eu não tenho tudo. O meu tudo é Jesus. Então aquele homem está ali, não pode ver, mas ele é visto por Jesus. E a partir deste momento ele está enrolado. Deixa eu usar uma palavra mais fina. Ele está implicado. A partir desse momento ele está envolvido. A partir desse momento ele está atado. A partir desse momento ele está pescado. A partir deste momento ele está preso pelos laços de amor de Jesus. Eu quero dizer que tudo muda quando Jesus nos vê. E quando Ele vê, mesmo vendo que nós não vemos, Ele não abre mão de nós. Ele não precisa de pessoas perfeitas, porque Ele é perfeito. Imperfeitos em busca de perfeição é a saga dos últimos dias. Queremos nas pessoas o que nós não temos. Vá lá e seja bonito por mim. Vá lá e seja inteligente por mim. Vá lá e seja santo por mim. Vá lá e seja perfeito por mim. Jesus não está em procura de pessoas que possam suprir suas ausências, ineficiências, o que Ele não é, passar limpo sua história, fazer o que Ele não conseguiu fazer. Jesus tem tudo. E olha para aquele homem e o vê. E os discípulos também vêm. E quando os discípulos também vêm, abrem o bocão. Porque tem gente que tem um bocão. Rabi, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Há uma certa insensibilidade em algumas perguntas, já percebeu? Simplesmente pessoas que não lhe conhecem olham para você e dizem: você não tem filhos? Por quê? Ou ainda, não casou? Fez uma cirurgia? De quê? Fulano de tal em sua família morreu? Como? O problema destas perguntas é que elas causam estranheza e incômodo a nós. Porque além de vivermos o que estamos vivendo, precisaremos lidar com a ideia de ouvir perguntas que não queríamos ouvir. Mas eu quero lhe dizer que todas as vezes que fizerem perguntas constrangedoras a você, Jesus saberá respondê-las melhor do que você. E deixa eu lhe dizer outra coisa que está ardendo em meu coração esta noite. Algumas pessoas estão provocando o nosso milagre e nem sabem disso. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer agora, com outras palavras. Pare de sofrer pelas perguntas inconvenientes. Elas estão aparecendo para que Deus seja glorificado também por meio delas. Houve um dia que Davi estava passando uma fase desafiadora da sua vida. Todos aqui conhecem Davi, diga eu. Davi havia sido traído pelo filho, estava passando pelo caminho das oliveiras, com os pés descalços, com a mão na cabeça, chorando, e um homem olhou. Aquelas pessoas que acordam de manhã e não tem nada para fazer, e dizem: hoje eu vou lá olhar a vida de quem está sofrendo. E o nome desse homem é Simei. Para você não esquecer, diga bem alto: Simei. Simei olhou e quando ele viu Davi choroso, triste, descalço, com a mão na cabeça, reino dividido, o filho fazendo tragédias, ele intentou no seu coração: vou lá piorar um pouquinho a vida dele. E foi. E começou a gritar assim: homem de sangue, homem de Belial. Vou parafrasear, tá bom? Bem feito. O que você está vivendo é porque você foi desleal com a casa de Saul. Alguém aqui conhece a história de Davi? Nem que seja um pouquinho, faz assim. Qual foi o momento que Davi foi desleal com Saul? Nunca. Mas existem pessoas que só esperarão o dia do nosso sofrimento para tentar piorar o nosso sofrimento.
O que elas não sabem é que isso pode ser tudo que nós precisávamos para Deus decidir algumas coisas de forma definitiva ao nosso respeito. E Davi entendia isso. Os homens de Davi, quando olharam aquela situação, aquele homem chato, perturbado, perturbando ainda mais quem já estava perturbado, eles olharam e disseram: Davi, nós vamos parar esse homem agora. Nós vamos arrancar a cabeça desse cão morto. Eles eram nervosos. Vamos arrancar a cabeça desse cão morto. E sabe o que Davi disse? Porque Davi é um homem que tem experiência com Deus. E a gente precisa ouvir quem tem experiência com Deus. Deixa que ele me amaldiçoe. Por favor, não perca isso. Deixa que ele me amaldiçoe, porque foi Deus quem disse: amaldiçoa Davi. Vou lhe explicar, a cultura judaica antiga não compreende, não acessa, não cogita a possibilidade do diabo estar governando coisa alguma. Se está me aplaudindo é Deus, se está me apedrejando é Deus, se está dando certo é Deus, se está dando errado é Deus. Mas agora vem a chave que Davi entregou naquele dia, que eu quero passar para pessoas aqui que ainda não conhecem essa história, ou pelo menos lendo-a, não discerniu neste ponto. Davi disse assim: deixa que ele me amaldiçoe. Porque quem sabe, aí está o ponto, Deus não verá isso e me dará hoje uma grande bênção. O que Davi está dizendo é: grita, Simei, xinga-me, Simei, perturba-me, Simei, porque se Deus decidir se indignar com o que você está fazendo contra mim, Ele libera hoje para mim uma bênção que não estava na agenda de hoje, mas que vai ser antecipada por causa da sua provocação. Eu vou ousar dizer que a chave que vai acionar o milagre de um homem cego de nascença é a inconveniência da pergunta: quem pecou? Jesus diz: nem ele, nem seus pais. Isso aconteceu. Não, você precisa redobrar a sua atenção agora. Jesus está dizendo, quando ele estava na vida uterina, quando ele estava em formação, na hora dos olhos, é isso que o texto está dizendo: eu e meu pai não deixamos que o globo ocular, os olhos, tivessem funções normais como de outros indivíduos. Eu e meu pai permitimos ineficiência, ausência e deficiência, porque naquele dia, formado no ventre da mãe dele, eu e meu pai decidimos que o que não tem nele, o que não houve nele, o que não aconteceu nele, é o ponto certo para a manifestação do meu poder. Você vai sair desta conferência entendendo que o que aconteceu na sua vida passou pela soberania divina, para que você chegasse aonde chegou, sendo quem você é, para viver o que Deus preparou para esse tempo. Pare de culpar seus pais, sua família, quem negligenciou, quem não fez, quem não participou. Nesta noite eu quero te convidar a fazer as pazes com a tua infância, fazer as pazes com a tua história, fazer as pazes com a tua vida uterina. Porque ainda que alguém não tenha te guardado, Deus não estava lá. Ora, se Ele estava lá, todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Pegue na mão dessa menina super de Deus que está do seu lado e diga a ela: eu também não entendo tudo, mas confio totalmente
Eu também não entendo tudo, mas confio totalmente. Qual o propósito que pode haver em um tempo de quimioterapia? Que propósito pode haver em um abuso? Que propósito pode haver num luto? Que propósito pode haver numa falência? Que propósito pode haver em uma humilhação? Que propósito pode haver em uma traição? Que propósito pode haver em uma doença psicossomática? Que propósito pode haver numa porta que bateu em minha cara? Que propósito pode haver na escassez que visitou a minha mesa? Uma coisa eu sei: a mão do diabo nunca esteve na tua história nem na minha. Desde o útero, ausências, ineficiências e deficiências estavam no plano perfeito de Deus. Eu vou repetir: desde o útero, ausências, ineficiências e deficiências estavam no plano perfeito de Deus. Ou eu creio nisso, ou não poderei crer em mais nada. Deus está plenamente no controle. Vê se isso faz sentido a você. Antes que saísse do ventre te conheci. Antes que saísse da madre te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1. Eu quero dizer para você que tem 60 anos de idade que Deus lhe separou no ventre de sua mãe. E quero dizer para você que tem 20 e poucos anos que Deus te separou no ventre de sua mãe. Eu quero dizer para você que Deus chegou primeiro em sua vida e por isso Ele tem a primazia. Eu preciso compartilhar com você que Deus não está atrasado no que Ele está fazendo na sua vida. Eu preciso dizer para você que nada nem ninguém vai impedir o que Ele está realizando nesse tempo, porque Ele chegou primeiro. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu quero que você traga à sua mente agora qual é o grande impeditivo para que você viva a plenitude do que Deus tem para você e que você seja sincera quanto a isso. Talvez na mente de alguém esteja: o casamento que eu fiz um casamento que eu não deveria ter feito. Esse impeditivo está diante de mim. Talvez alguma menina diga: o impeditivo que está diante de mim é algo que eu vivi na minha juventude, que eu não gosto nem de lembrar. Outra vai dizer: não, o impeditivo que está diante de mim é desde criança. Eu me enxergo nessa condição, lutando em questões relacionadas à minha sexualidade desde que sou criança. Aí a outra vai dizer: não. Comigo a coisa foi bem antes. Quando eu nasci, minha mãe me rejeitou. E foi ali que os meus problemas começaram. Eu quero dizer para você que de toda essa saga que eu desenhei, que você pode se encontrar em algum desses pontos ou em pontos diferentes desses, nada disso chegou antes do que Deus em sua vida. Por isso eu quero com ousadia te convidar a levantar uma das suas mãos esta noite. E se você puder, diga bem alto comigo: antes que saísses da madre, eu te conheci, eu te santifiquei. Então diga: Deus já me conhecia e já havia me escolhido. Agora levante um pouco sua voz e desafie no mundo do Espírito que quer se opor a você. Diga: todo o resto, esta noite, receba uma ordem. Perca a força, perca o controle, perca o protagonismo. Eu sou totalmente de... Jesus cospe no chão. Eu sei que parece esdrúxulo, parece sujo, mas não é. A única parte comunicável de Jesus seria a sua saliva, não é verdade? Jesus não vai tirar um dedo, Jesus não vai arrancar parte do seu corpo. Perceba que mesmo um pelo ou um cabelo de Jesus não teria aderência
Mas a saliva, embora pareça esdrúxula para a gente, é a parte de Jesus que está agora lançada para fora dele. Misturada à terra. E a gente conhece essa misturinha. Sim ou não? Não é a primeira vez que o Criador faz uma misturinha para fazer uma coisa boa. Olha para mim. Para a cultura judaica, o cuspe é o ponto mais alto da humilhação. Em Números capítulo 12, quando Miriam falou mal de Moisés, o texto sagrado diz que ela ficou leprosa. E Deus justifica a estada dela fora do arraial por 7 dias para que volte depois, dizendo assim: se ela tivesse levado uma cusparada do pai dela, ela não teria que se ausentar. Por quê? Porque um cuspe do pai, de quem gerou, de quem criou, é o maior nível de desonra que alguém pode chegar. Fique em paz, tá? Tá tudo tranquilo. Jesus está trabalhando. Então, quando o pai cospe, o pai está dizendo: eu te desonro. O pai está dizendo: eu te desprezo. Eu não posso afirmar que esse menino tenha levado um cuspe do pai. Não posso. Mas tenho certeza que ele viveu processos de humilhação profundos. Porque cego, mendigando, dentro de um contexto cultural antigo, é de extrema humilhação. E ainda o é hoje, não a cegueira, mas o lugar de mendigância, sim ou não? Então, quando Jesus cospe, Jesus está sarando para começar o processo de humilhação e desonra. Até hoje as pessoas cuspiram, dizendo: eu te rejeito. Mas eu estou cuspindo para te dizer: eu te recebo. Até hoje as pessoas cuspiram dizendo: para longe de mim. Mas agora eu estou cuspindo para dizer: vou colocar a minha essência em ti. Quando Jesus cospe, ele faz uma pomada, diz a pastora Joyce Maia. É uma pomada que Jesus está fazendo com cuspe e com areia. O que até hoje para você foi rejeição, você vai ver como aceitação. O que até hoje foi usado para te defraudar, eu estou usando para te curar. O que até hoje as pessoas disseram para você: vá para longe de mim, eu estou dizendo agora: venha para perto de mim. Porque se o teu pai terreno cospe, ele te desonra. Mas se o teu Criador cospe, ele te aproxima. Quando ele fez aquela pomada, passou nos olhos do cego. Oh meu Deus! E disse mais ou menos assim para ele: vai andar. Eu tenho uma palavra para você esta noite, eu vou entregá-la. Vai andar. Fala uma coisa super espiritual para essa menina que está do seu lado. Super espiritual. Olha para ela e diz: irmã, vai andar, irmã. Ó, Jesus passa a pomada e diz: vai andar. Jesus compartilha a natureza dele e diz: vai andar. Jesus coloca o símbolo da desonra no lugar de honra e diz: vai andar. Porque quando ele diz vai andar, ele está dizendo: participa do que eu estou fazendo nesse tempo. Assume os riscos de acreditar na minha palavra. Se mova sem saber para onde está indo por causa de uma palavra que você recebeu. Caminha sem enxergar o futuro, acreditando que daqui a pouco o milagre vai se manifestar. Nem todas as meninas saem de uma conferência enxergando, mas todas elas saem habilitadas para andar. Jesus começa a fazer milagres, não quando eu vejo, mas quando eu ganho coragem para tirar o pé do chão e sair do lugar. Existem coisas na minha vida que não acontecerão no tempo que eu quero, mas enquanto elas não acontecem, eu me movo na geografia de Deus. Esta noite o mapa de Deus está aberto nesta conferência e Ele está dizendo: ande! Vá ao tanque de Siloé.
Vá ao tanque de Siloé. Vá ao tanque de Siloé. Vá ao tanque de Siloé. Ele não temeu a exposição. Imagina você andando na rua, de olhos fechados, com uma placa de barro em cada lado. Ele não temeu os inconvenientes do caminho. E daí se tropeçar? No chão já estava. O que vier agora é lucro. Existem pessoas que não querem arriscar nada, mesmo não tendo coisa alguma. Existe uma certa hora da vida que precisamos abrir mão de uma falsa segurança para acessarmos uma verdadeira. Jesus disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O enviado enviou o moço para o tanque do enviado. E quando ele chegou lá, ele fez o que o enviado disse. E o texto disse: voltou vendo. Se esta noite você puder entender isso, há uma bênção para o teu retorno. Esse menino voltou para casa vendo, e eu não posso dizer quantos anos ele tem, porque eu não faço a menor ideia. Apenas que ele não é uma criança mais. E quando ele volta para casa vendo, eu posso imaginar o quanto isso deveria ter trazido alegria para as pessoas que o acompanhavam. Eu quero esta noite fazer uma recapitulação com você, para que você entenda exatamente em que ponto estamos. Esse homem tem uma ineficiência, uma deficiência, uma ausência. Jesus diz que isso sempre esteve dentro de um propósito, que aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Jesus agora compartilha parte da sua essência, do que ele mesmo é, com este homem. Este homem ouve a voz de Jesus e vai lavar-se no tanque de Siloé, mesmo com os riscos do caminho, mesmo com a possibilidade de tropeços, quedas e de mais perguntas inconvenientes. Mas deixa eu dizer para você que existem algumas coisas na nossa vida que Jesus está dizendo: será a última vez. Faça, suporte, porque será a última vez. E quando ele volta vendo. E o versículo 8 me assusta, me perturba, mas também me consola e me aquieta. Por quê? Para a gente saber que isso faz parte. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Para você não esquecer nunca mais, diga bem alto: eles tinham visto que ele era cego. Ora, se você está diante de alguém que teve uma dificuldade qualquer na vida, desafiadora, profunda, e essa pessoa aparece diante de você restaurada, qual é a sua atitude natural? Celebrar. Eu preciso dizer para você que Jesus está fazendo uma coisa boa e linda na sua vida, mas que você terá que ter autocontrole para suportar as pessoas que não saberão celebrar isso. Eles olham para o rosto do rapaz e dizem: não é ele? O que estava sentado e mendigava. O versículo de número 9 tem muito a ver conosco, mulheres, porque o texto diz: uns diziam, é este. Outros diziam, parece com ele. Mas ele dizia, sou eu. Eu vou falar aqui esse jogo de palavras e eu conto com você. Na hora em que eu lhe perguntar, você vai dizer, sou eu, tá bom? Alguns diziam, é. Outros diziam, parece. E você, o que diz sobre você? Talvez seja esta grande cura nesse processo que estamos vivendo.
Não nos tornarmos mais dependentes do que as pessoas dizem, mas do que nós já sabemos que somos por causa da graça maravilhosa de Deus. Existem pessoas que vão reconhecer quem você é. Dê glória a Deus por isso. Eu vou repetir, existem pessoas que vão reconhecer quem você é. Dê glória a Deus por isso. Existem pessoas que não vão reconhecer quem você é. Dê glória a Deus por isso. A única coisa que você não pode esquecer é que você deve saber quem você é. Vou compartilhar uma coisa com você. Quem está comigo, diga aleluia. Quem não foi embora, diga glória a Deus. Os habitantes da ilha de Malta não sabem nada sobre você. Eu vou explicar o que eu estou dizendo nesta frase. Os habitantes da ilha de Malta não sabem nada sobre você. Pare de ser dependente do que dizem para você acreditar em quem você é. Você não é escrava de opiniões, nem de aceitação, nem de rejeição. A psicologia pondera que o ser humano necessita dessa sensação de aceitação. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Nós só não podemos nos tornar escravas disso. Os habitantes da ilha de Malta não sabem nada sobre você. Guarde essa frase. Amanhã de manhã, quando alguém quiser te perturbar, você dá uma olhada para ele e pensa: habitante de Malta, tu não sabe nada sobre mim. Fica comigo que você vai se dar bem. Olha para cá, que eu vou te explicar isso. Estou falando sobre Atos dos Apóstolos, estou falando sobre o apóstolo Paulo. Quem conhece Paulo aqui, diga eu. Falamos até com jeito íntimo. Quem conhece Paulo? Paulo sofreu um naufrágio. Já ouviram falar sobre isso? Está tudo tranquilo até aqui? Paulo sofreu um naufrágio. E foi uma tribulação. Você imagina um naufrágio nos dias de hoje, é uma tribulação, naqueles dias tribulação dobrada. E quando eles chegaram, na ilha de Malta, os homens daquela ilha fizeram uma fogueira, tá? E começaram a usar de compaixão com Paulo e com outros náufragos, né? Dando um jeitinho para eles se cobrirem, dando algo para eles se aquecerem. Só que de repente, quando a fogueira foi acesa, quando a chama subiu, alguém sabe o que apareceu, o que se apresentou, sabe? Uma víbora. Eu quero dizer para você que fogo não cria víbora, mas fogo faz elas se manifestarem. Então você não precisa ter, mas agora que eu estou buscando, está aparecendo mais, sempre teve ali. Só que quando você se aproxima do fogo, elas se manifestam. Quando a víbora se manifestou, veio para a mão de quem? Paulo. Aí os habitantes da ilha de Malta olharam para Paulo e falaram assim: isso aí só pode ser um bandido. Isso aí só pode ser um fugitivo da lei, que Deus não está deixando viver de jeito nenhum. Porque acabou de sofrer um naufrágio. E imediatamente agora vem uma víbora e cai nele. Isso aí é Deus dizendo: tem que morrer mesmo. Mas o que eu disse antes, os habitantes de Malta não sabem nada sobre você. Só que Paulo é um crente cheio. E o crente cheio balança a víbora no fogo. Paulo estendeu a mão e fez assim. Quando balançou, a víbora caiu. Aí os homens ficaram olhando assim: ele vai cair também, porque a víbora, já tocou, já picou. Daqui a pouco ele vai inchar, vai morrer. Mas passaram uns minutos e não aconteceu nada com Paulo. Os habitantes de Malta viraram o disco. Quem é do tempo do disco, diga aleluia. E disseram assim: isso aí é um Deus. Eu quero dizer para você que é muito perigoso quando vozes externas nos governam e nos fazem acreditar que somos demônios. Mas também é muito perigoso quando vozes externas nos fazem acreditar que somos deuses. Nós não somos nem uma coisa nem outra, porque os habitantes da ilha de Malta não sabem nada sobre nós. O que nós somos? Sobreviventes dos naufrágios. O que nós somos? Sobreviventes dos ataques das víboras. O que nós somos? Mulheres guardadas por causa de uma promessa.
Pegue o seu celular aí, abra o seu celular, coloque na câmera. Isso, vire essa câmera para você aberta, para o seu lado, frontal, e dê uma olhadinha no seu rosto. Eu não estou brincando, nunca fiz isso na minha vida, mas o poder do Espírito Santo está aqui nesse lugar. Eu estou seguindo o comando dele, eu estou seguindo a ordem dele, e eu gostaria que você olhasse agora para a sua imagem, como se houvesse um espelho diante de você, e que você começasse a perceber a partir da sua imagem, que você não é uma mentira, que você não é uma ilusão, que você não é um projeto que outros fizeram e deu errado, mas você é alguém que Deus escolheu desde o ventre de sua mãe para uma obra perfeita. Olhando para esse espelho ainda que se formou através dessa câmera, eu quero te encorajar a dizer agora: eu acredito em tudo que Deus já disse ao meu respeito. Eu quero repreender toda palavra maligna que entrou na tua mente para confundir você sobre sua sexualidade, sobre seu ministério, sobre seu futuro, sobre os lugares que você vai acessar. E eu quero declarar o que a Bíblia diz ao teu respeito: não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Esta noite eu vim lhe dizer: você não é a deficiência que viveu, a dor que viveu, o trauma que viveu, a perda que viveu. Você é escolhida para manifestar a glória de Deus. Abra sua boca e comece a dizer glória. Abra sua boca e comece a dizer aleluia. Se Jesus já te deu línguas estranhas, abra sua boca e fale as línguas que os demônios não falam. Fale a língua que os religiosos não falam. Fale as línguas que Jesus deu para a igreja. Como se te abriram os olhos. Como se te abriram os olhos. Quero pedir o auxílio aqui de um tecladista da igreja. Como se te abriram os olhos. Não seria o caso de se alegrarem primeiro? Uau! Você vai ter que aprender a responder. Porque existem momentos na nossa vida que a ordem de Jesus é: fique calada. Mas existem momentos que a ordem de Jesus é: fale. O menino não era crente, o menino não era discípulo de Jesus, o menino nem sabia direito quem era Jesus. Mas quando perguntaram a ele: como se te abriram os olhos? Ele soube revelar o trajeto, o caminho do milagre. Ele disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Jesus está te dando uma resposta hoje para os curiosos. Fui, lavei-me e vi. Fui, lavei-me e vi. E como você foi curada? Fui, lavei-me e vi. Mas você não era tímida e agora está aí falante, fui, lavei-me e vi. Mas você não guardava dores e angústias e tinha situações que você não conseguia perdoar há mais de 10 anos? Sim, fui, lavei-me e vi. E por que agora você está se sentindo tão especial? Porque fui, lavei-me e vi. Porque você não está suplicando mais pela atenção das pessoas, pelos aplausos negados, porque fui, lavei-me e vi. Porque você está mais côncia, equilibrada, humilde, ciente dos seus limites, porque fui, lavei-me e vi. Porque você está mais solidária, cortês, amiga, porque fui, lavei-me e vi. Enquanto não se tem contato com a água, se tem uma visão distorcida, embaçada, quando na verdade, em muitos casos, nem se tem, mas quando se lava. E Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra. Onde está ele? Quem? Jesus. Onde está ele? Não sei.
Sabe o que fizeram com o menino que acabou de ser curado? Um milagre. Eu tenho que te falar isso para você ficar ligada, para você ficar esperta, para você não querer parar amanhã de manhã. Pegaram o menino e levaram até os fariseus. Para que isso? Percebe que enquanto ele está lá no chão, ele não incomoda, ele não desperta. Mas quando Jesus diz, vai andar, e o cara anda, você vai começar a dar trabalho, você vai começar a incomodar, você vai começar... Entendeu? Ah, mas vai hoje de novo, não teve conferência ontem, vai ter conferência amanhã. Me deixa. Me esquece, eu estava no chão, cega, ninguém fez nada. Agora eu estou andando. Pegaram e levaram até os fariseus. E os fariseus, olhando para ele, disseram que os outros já tinham dito. Como é que você está vendo? E era um sábado, né? Só que Jesus já tinha dado a resposta a ele. Vocês lembram da resposta que Jesus colocou no coração dele? Fui, lavei-me. Vamos juntas? 1, 2, 3. Fui, lavei-me. Quando um monte de chato de plantão perguntou como é que foi, ele disse, fui, lavei-me e vi. Agora ele está numa instância superior, diante de religiosos, mas o discurso é o mesmo. Porque quando você aprende a responder, o setor, a área, o lugar, não lhe aperta, não lhe oprime a ponto de alterar as suas convicções. Você tem uma fala fechada, você tem uma fala quadrada, você tem uma fala que eu já sei o que eu tenho para responder. Isso aí eu respondo para quem quer ouvir, para quem não quer ouvir, para quem está preparado para ouvir. Fui, lavei-me e vi. Então alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Você está na igreja? Naquela? Naquela. Da cadeirinha cinza. Tem um lugarzinho do meu lado para você, quer? Mas é porque no sábado... Como pode um pecador fazer sinais? E começam a discutir. Mas quando olham para o menino, e tu, o que dizes sobre ele? O menino disse, é profeta. Ele não sabia ainda quem era Jesus, mas ele percebeu que fariseus passavam por ali, religiosos passavam por ali, e ninguém havia alterado a vida dele. Mas quando Jesus passou, houve uma alteração definitiva. Viraram para os pais dele e perguntaram, esse aqui é seu filho, não é? Ele nasceu cego, como é que ele pode estar vendo agora? E os pais respondem, é nosso filho. Nasceu cego, mas nós não sabemos o que aconteceu. Eu quero que você vá até o versículo 22, onde nós estamos concluindo. Por favor, não perca isso. Olha o que está escrito. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Os pais estão vendo um menino que foi cego desde sempre, cego de nascença, enxergando. Quem é mãe aqui? Levante a mão. Quem é mãe? Imagine você vendo o teu filho acessando o impossível. Imagine você vendo o teu filho fluindo numa área que ele nunca fluiu. E quando alguém pergunta para você quem fez isso, você diz, não sei. Pergunta para ele, porque tem medo de perder um lugar dentro da religião. Eu quero dizer para você que existem lugares que é um privilégio ser expulso deles.
Eu vou repetir, existem lugares que ser convidado a sair é uma honra. Eu vou repetir, existem listas que não entrar nelas é mimo de Deus. Eu vou repetir, algumas vezes é melhor ser esquecido do que ser lembrado. Eu não quero estar em ambientes onde a minha fé é atacada, onde a minha fé é destruída, ameaçada. Eu quero estar entre aqueles que acreditam. Meu Deus. Chamaram o menino. Chamaram o menino. Dá glória a Deus. Não, falaram isso para o menino. Dá glória a Deus. Porque esse homem aí que te curou é pecador. Tu tem que dar glória a Deus. Que coragem. Diante do que você tem vivido com Cristo e com a igreja de Cristo, não te permita a prerrogativa da deslealdade. Defenda o evangelho. Defenda a igreja. Defenda seus pastores. Defenda a comunidade de fé que você faz parte. Não seja desleal. Olharam para o menino que até ontem era um mendigo. Que preparo emocional, social, psíquico esse indivíduo tinha, espiritual. Olharam para ele e disseram: esse homem é um pecador. Ele levantou a voz e disse: é pecador, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Será que não está na hora de responder? Ah, porque tem um pessoal lá na sua igreja que é meio assim, né? Ah, é que eu entro tão ligada no culto, amiga, que se é assim eu nem sei. Mas uma coisa eu sei, eu entrei cega lá e agora eu vejo. Entrei doente lá, mas agora eu vejo. Entrei com meu casamento destruído lá, mas agora eu vejo. Entrei depressiva lá, mas agora eu vejo. Se posicione. Fique de pé, que eu preciso te entregar isso em pé. Versículo 28, quando ele disse: eu vejo. Quando começaram a perturbá-lo, fazendo as mesmas perguntas, e ele disse: vocês querem ser discípulo dele? Aí, pensando que estavam desonrando, olharam para ele e disseram: vai você ser. Tem gente que pensa que está diminuindo a gente, mas está entregando palavra profética. Você precisa aprender a transformar. Entenda, por favor, aqui, deboche em profecia. Quando alguém vier debochar, está rica você. Aleluia. É santa agora, né? Santa, santa. Glória a Deus. Eu falei para vocês que vocês vão descobrir que eu era sacoleira de 9 anos de idade. Eu contei em uma igreja esses dias que eu e minha mãe, né? Sacoleiras, um sol. Quem é da margem minha idade, né? De 40 a 60 ou até mais, vai lembrar. Eu tenho 47, vai lembrar dessa época, da frase que eu vou dizer. Um sol, a gente a pé com um saco na rua andando. Aí um engraçadinho abaixou o vidro: ê, vida boa. Vocês vão lembrar desta fala: Marajá. Isso é só para quem lembra, né? Do irmão Collor, Marajá. Tu imagina você com um saco na mão, sol na cabeça. Aprenda a pegar o deboche aqui.
E antes de trazer para cá, diz... A conotação de Marajá era que ganhava sem trabalhar. Isso aí eu não peguei, não. Mas a conotação de... vidão. Quando meu marido leva meu café na cama, eu digo, vida boa, Jesus. Eu vou concluir dizendo a você que aqueles homens pegaram aquele homem que havia sido curado e expulsaram ele. Versículo 34, responderam eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e expulsaram. Existem pessoas que nunca vão atualizar a nossa história, então nunca nos darão autoridade. Quem é você? Vai. Mas o versículo 35 diz, Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o disse, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor? Para que nele creia. Jesus disse, tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Ele disse, creio, Senhor. E o adorou. Não, eu tenho que te contar rapidinho o que aconteceu. Jesus ficou sabendo que expulsaram aquele menino. E sabe por que Jesus o encontrou? Porque Jesus foi até onde ele estava. Porque Jesus não vai deixar você sem família. Jesus não vai deixar você sem abrigo. Jesus não vai deixar você sem companhia. Jesus não vai deixar você sem expectativa. Jesus não vai deixar você sem futuro. Oh, meu Deus. Jesus se responsabiliza por quem Ele chama. Ele se responsabiliza por quem Ele escolhe. Então eu findo esta noite dizendo que quando te expulsaram de alguns lugares ou te convidaram a sair, estavam te jogando para os braços de Jesus e para o propósito que Ele tinha com você. Puxa essa menina que está do teu lado e ore por 3 minutos com ela agora. Ore, 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 ore. Lamaracho e decomenécia. Puxa ela para perto de você e ore por 3 minutos. Oh, meu Deus, esta noite o Espírito a trouxe aqui para dizer a ela que ela está envolvida em propósitos eternos, que ela não vai parar, que ela não vai desistir.